Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Capela São José, para celebrarmos a Eucaristia, para estarmos em sintonia com o mistério da nossa fé, para reavivarmos nosso dinamismo missionário de cristão, de cristã. Bem-vindo você também que nos acompanha pela TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora. Que alegria nos juntarmos a você, a sua família, logo no início dessa manhã, para celebrarmos esse encontro de fé, esse encontro de amor, aqui bem juntinho da Mãe Aparecida, nesse lugar tão importante para todos nós, para a nossa fé. Que bom estarmos todos unidos nesta mesma unidade, nesse mesmo amor. Nós queremos rezar com todas as intenções que já foram colocadas aqui, postas perto do altar do Senhor. Queremos colocar também por cada um de vocês que vieram aqui na Capela São José para rezar conosco, você que nos acompanha pela TV Aparecida, que se une com tanto amor e carinho para estar conosco, especialmente a você que é família dos devotos e com tanto amor, com tanta generosidade, nos ajuda a manter a missão evangelizadora aqui desse santuário. É nessa sintonia, é nesse amor que a gente se reúne nessa quarta-feira da quarta semana da Páscoa, em que celebramos o mistério da graça e salvação de Deus em nossa vida. Então, unindo as nossas intenções, com as intenções de todos aqui reunidos, com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Aparecida, vamos iniciar a nossa Eucaristia de pé, cantando. Sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. Ressuscitou o Senhor, ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus nos reúne no amor. Deus nos quer próximo dele. E para que essa conexão esteja mais integrada, mais inteira, é preciso que nós reconheçamos a nossa limitação, os nossos pecados, e reconhecendo, peçamos perdão a Deus, suplicando a sua misericórdia. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Deus
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Mais uma vez, traga em seu coração as suas intenções, as pessoas pelas quais você reza nessa Eucaristia, para nos unirmos com a família dos devotos e todos aqueles que aqui depositaram as suas intenções. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem.
Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos permanecer em nossos lugares, queridos irmãos e irmãs, para que a gente possa meditar o que a palavra dessa quarta-feira da quarta semana da Páscoa tem para nos anunciar. E primeiramente a gente vai percebendo o tom desse tempo pascal, a linha que o tempo pascal vai nos conduzindo. Ao mesmo tempo em que nós vemos a ação dos discípulos de Jesus, a ação da igreja que nasce e que se expande para anunciar a graça, o amor, o Evangelho de Jesus Cristo, a Boa Nova, a liturgia vai nos convidando a recordar, a perceber qual foi a maneira como Jesus se apresentou, qual foi a catequese que ele ensinou para os seus discípulos, para o povo de Deus, para os apóstolos que ali caminhavam com ele, que ali ouviam suas palavras e acolheram essas palavras, conforme também nos apresenta hoje o Evangelho. Aqueles que ouvem a palavra de Deus certamente trilham esse caminho de justiça, de verdade e de vida. O tempo pascal, no início, após o domingo da Páscoa, o primeiro domingo da Páscoa, a celebração da vida, da salvação, nós vemos a presença de Jesus ainda aqui aparecendo para uns e outros, para o grupo dos discípulos, para aqueles que estavam a caminho, fazendo essa manifestação para anunciar-lhes e fazê-los entender que a graça da ressurreição havia acontecido e que aquele era o impulso que eles precisavam para continuar a igreja. Logo em seguida ele se apresenta como luz, como vida, como pastor. E assim nós vamos entendendo a grandeza desse anúncio e da pessoa de Jesus e o efeito que ele fez na vida de tantas pessoas. E o Evangelho do dia de hoje, ele vai finalizando uma primeira parte do Evangelho de João e vai se dizer que vai falar dessa identidade de filho, essa luz que ilumina a vida do homem, a vida daqueles que creem, a vida daquelas pessoas que aderem à proposta do Evangelho. E ele se diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem escuta as minhas palavras, escuta as palavras não minhas, mas as palavras daquele que me enviou, que me colocou em missão e que me pediu para estabelecer essa conexão com o mundo.
Essa é a grande graça de Jesus, ser obediente à palavra do Pai, ser obediente no amor. Mas essa obediência que Jesus presta ao Pai, da qual traz a sua identidade, não é uma obediência qualquer, uma obediência como se fosse alguém que não tivesse identidade própria, porque é o próprio Pai em Cristo, pela ação do Espírito Santo, que vai fazer com que todo o mistério se realize aqui no nosso meio. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Tudo que aquele que me vê, vê o Pai. Essa é a identidade de Jesus. Por isso que ele insistentemente ele vai dizer: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juízo, porque não aceita aquele que me enviou, que é o Pai, que é em nome do Pai que ele vem realizar a sua missão de resgatar, de curar, de restabelecer a vida. Essa é a missão de Jesus. Então, é uma missão que se conecta com essa identidade e essa unidade que faz Jesus ser esse enviado, emissário, esse redentor, lá no Antigo Testamento tem uma palavrinha que é o Goel, né? Aquele que resgata, aquele que vai fazer a justiça. Ele é o nosso redentor. Daí vem a origem da palavra redentor, redenção, que tem todo sentido para nós. Então, quando Jesus se apresenta, aquele que é a luz, aquele que proclama a palavra e anuncia as verdades do Pai, é essa identidade da qual nós precisamos compreender. E foi essa identidade que ele mostrou, que ele revelou para aqueles que caminhou com ele. O Evangelho de Marcos, se eu não me engano, vai falar do mistério de Jesus, né? A identidade de Jesus vai sendo revelada aos poucos, ela é meio que escondida nas palavras. Mas ao mesmo tempo que Jesus esconde a sua identidade, pede para os discípulos não revelar quem ele é, não dizer quem ele é, não anunciar ainda a sua presença no sentido explícito, ele vai se deixando revelar pela maneira como ele vai atuando na vida das pessoas, como ele vai resgatando pelo caminho, como ele vai sarando as feridas, vai recuperando as vistas, nesse sentido da integralidade do ser humano, de resgate total do ser humano. E aqui, explicitamente, Jesus fala dessa identidade. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Aí ele vai tecendo todo o argumento aqui. Eu vim ao mundo como luz. Jesus é a luz do mundo, capaz de nos tirar do meio das trevas, de nos colocar nesse caminho de vida. É dessa maneira que nós devemos compreender o Cristo. E as primeiras comunidades, que não foi fácil também eles fazerem esse itinerário, essa busca, esse crescimento espiritual, também fizeram essa trilha. Ora entendendo Jesus como aquele libertador, como um político, libertador político, né, que ia libertar o povo da opressão do Império Romano. Outro que ia resgatar, trazendo uma nova forma de ver o Antigo Testamento, no sentido de dar mais leveza para a maneira de crer e viver a palavra de Deus, e às vezes de maneira distorcida, como um imperador, um governador com a força. Mas aí eles foram percebendo que a graça de Deus era vida, era paz, era amor, direito, justiça e bondade. E à medida que eles foram percebendo isso, eles foram fazendo adesão ao projeto de Jesus, porque eles percebiam que era um projeto diferente, era um projeto que integrava, primeiramente porque ele busca lá no meio do povo simples, povo ignorante, povo que vivia na mais excluído, né, na camada mais baixa ali daquele grupo. E Jesus os escolhe para poder serem esses testemunhas do amor. Então eles começam a perceber que havia algo diferente ali, mas não foi fácil. Mesmo assim, nesses entendimentos, Jesus ensinava, chamava a atenção, mostrava o caminho, explicava, falava as parábolas, não entendiam, juntava eles à parte e lhes explicava. Mas a igreja foi ganhando esse fôlego de vida. Quando Jesus, na sua glória na cruz, ele cumpre a sua missão, encerra a sua missão aqui em nosso meio,
eles meio que ficam desesperados, como a gente já meditou algumas vezes ao longo dessas 4 semanas, né, dessa desestrutura espiritual, emocional que aquele fato causou. Mas à medida que eles vão pensando em tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus viveu, eles conseguem novamente trilhar esse caminho da palavra de Deus, de acolher Jesus como luz da vida. E aí eles começam a anunciar. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre esse ministério, essa ação de Deus na vida desse povo que impulsiona-os para anunciarem esse evangelho, a boa nova. E vai falar da igreja de Antioquia, que era uma igreja organizada, conforme nós vemos aqui. Havia profetas, havia doutores para fazerem o ministério da igreja de Antioquia. Vai falar, havia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém. E Saulo está bem ali com Barnabé e é enviado pelo Espírito Santo, porque era uma igreja que rezava, para anunciar a boa nova em Chipre. Eles navegaram até Chipre. Ou seja, olha o crescendo que a igreja teve. Aquela igreja que ficou amedrontada, com medo de tudo que acontecido, com as portas fechadas, e agora se parte em missão, parte com essa coragem, parte com esse empenho de anunciar essas verdades que eles acreditaram, que essas verdades do Espírito Santo e de Jesus, que em unidade com o Pai configuram a única pessoa. Na nossa jornada, na nossa caminhada de cristão e cristã, filhos amados e queridos de Deus, nós devemos nos perguntar qual que é o efeito que a palavra de Deus vai fazendo em minha vida quando eu leio e escuto que Jesus é a luz, e é uma luz que ilumina as verdades que o Pai lhe enviou para anunciar. Então, como eu compreendo isso? Como eu posso olhar para Jesus, participar da Eucaristia, comungar o seu corpo, seu sangue e, na minha vida, entender esse dinamismo de fé, essa presença transformadora, essa ação de Deus, Jesus como ação de Deus. Ele vive o que ele prega, ele é aquilo que ele se revela. E como eu olho para ele, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ser essa luz também na minha vida, na vida das pessoas que me cercam? Porque eu acredito que toda a verdade que Jesus anuncia, tudo aquilo que Jesus prega, se eu não olhar para ele e buscar viver aquilo na minha vida, eu vou ser vazio, eu vou estar carente de substância, carente de significado. Então, quando a gente olha para a igreja, que com todos os percalços que passaram, isso nos coloca em pé de igualdade no sentido de humanidade. A essência da nossa humanidade não é viver uma vida neutra, sem graça, como se fosse um muro, uma parede, alguma coisa inanimada, uma cadeira, que vive ali até ser consumida. Não, nós somos dinâmicos, nós temos vida, nós temos energia, nós temos esse dinamismo que nos impulsiona. E isso necessariamente nos coloca em contato com outras pessoas, com as realidades, com as dificuldades, mas não tira de nós a essência de sermos filhos de Deus, seres amados e queridos. E quando nós somos filhos de Deus, nós só o somos porque o somos em Jesus Cristo. E se o somos em Jesus Cristo, devemos também acreditar nele como essa luz que ilumina a nossa vida, como essa luz que nos impulsiona para a meta da santidade, de uma vida em comunidade, enfrentando todos os percalços e dificuldades, mas como a igreja de Antioquia, perseverantes na fé, guiada ao Espírito Santo. Então, querido irmão, querida irmã, que possamos perceber essa grandeza de Deus em nossa vida, enxergar Jesus com essa unidade com o Pai, detentor dessa graça e que nos impulsiona, nos convida a uma missão. No nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, é bom sempre lembrar disso e contando sempre com a graça iluminadora do Espírito Santo. E com certeza que Maria Santíssima nos impulsione, nos ensine a viver a unidade como igreja, ela que soube naquele tempo da primeira igreja também ser essa segurança para os apóstolos de Jesus
e ser essa mulher do sim e da fé que nos ajuda com certeza a olhar para Jesus Cristo com mais fé e com mais coragem. Que ela nos ilumine e que a força do Espírito Santo nos impulsione para sermos uma igreja em caminho, transformadora e anunciadora do amor, da paz e do bem. Assim seja. Amém. As nossas preces da comunidade. A vós, Deus de misericórdia, vimos confiantes suplicar vosso auxílio e vossa proteção. Por isso, a vós clamamos. Após cada súplica, nós rezaremos juntos. Deus da luz, atendei-nos. Deus da luz, atendei-nos. Fortalecei na esperança de vosso povo e confirmai-o na prática do bem e da caridade. Deus da luz, atendei-nos. Guiai nossas comunidades sob a luz de vosso Santo Espírito e que sejam fraternas e solidárias. Deus da luz, atendei-nos. Tocai na consciência de todos os administradores públicos, para que sejam honestos e não se deixem seduzir pela ganância e corrupção. Deus da luz, atendei-nos. Abençoai todos os presbíteros que se encontram reunidos nessa Assembleia dos Presbíteros aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, que, iluminados pela luz do Espírito Santo, sejam sal da terra e luz do mundo. Rezemos. Deus da luz, atendei-nos. Senhor, Deus e Pai, nós os amamos e esperamos em vós, pois nada podemos fazer sem vosso amor. Guardai-nos em vosso coração divino, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nossa liturgia eucarística, nesse momento nós queremos nos unir em fé e oração e em gesto concreto através do nosso ofertório. Juntamente com o pão e o vinho ofertemos tudo aquilo que somos e temos. Vocês que se encontram aqui no santuário, pode fazer sua oferta nos cofres que se encontram ao longo dos corredores. E você que está aí em casa, também pode se unir a nós nesse ofertório, apontando o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E se juntando também a nós na família dos devotos. Enquanto nós cantamos, nós ofertamos. Senhor da Igreja, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordando de alegria pascal e celebrando vossa glória, nós cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão, momento de recebermos Jesus, essa luz do mundo, para sermos luz também para nossos irmãos e irmãs. Vocês que estão aqui presentes irão comungar, vão se aproximar dos ministros, receber a comunhão, comungar na frente dos ministros também. Se você não for comungar nesse momento, junto com aqueles que nos acompanham pela Rede Aparecida, faça nesse momento a sua comunhão espiritual. Enquanto comungamos, nós cantamos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão,
ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles que concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como fazemos todas as manhãs, nesse momento unimos as nossas preces, direcionando a São José, patrono da Igreja, patrono da família dos devotos, unindo as intenções e preces que já foram colocadas aqui, junto com a de todos vocês, presentes na Capela São José, e de você que nos acompanha pela TV Aparecida. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho e em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores da sua vida terrena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando o nosso olhar, estendendo nossa mão à nossa querida Mãezinha, imagem de Aparecida, renovemos a nossa consagração cantando. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Após a nossa bênção final, teremos o nosso canto de envio, teremos as bênçãos dos objetos de devoção. Então vocês vão se aproximar do altar para fazermos as bênçãos. Muito obrigado pela sua presença e agradável companhia aqui nessa Eucaristia. E a você que celebrou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, pela TV de Nossa Senhora, muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e a sua vida. E após a missa, continue com a nossa alegre programação. Obrigado também aos nossos leitores, ministros, ao nosso organista e a todo o povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora Aparecida, São José, seu esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma salva de palma bonita, Senhora Aparecida. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva São José! E mais forte, mais bonito, viva Jesus Cristo! E viva a nossa fé! Um bom dia a todos e Deus os abençoe. Jesus Cristo, és meu viver, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, és meu viver,